Existe um instante que ninguém viu, o instante em que alguma coisa passou a existir onde antes não havia nada. E mesmo assim, todo mundo carrega uma versão dessa cena por dentro. Se Deus criou tudo, nós também somos criadores? Não é uma pergunta confortável. Ela soa grande demais para uma boca humana. Mas repare, ela chega cedo na vida. Chega quando uma criança empilha pedras na beira de um rio e olha para o que fez com uma seriedade que ainda não sabe explicar. Alguma coisa saiu dela e passou a existir fora dela. Vamos devagar. Antes de qualquer resposta, vale olhar para a palavra criar. Nós usamos essa palavra o dia inteiro e quase nunca com o mesmo peso. Criar um filho, criar coragem, criar um mundo. São 3 gestos diferentes usando o mesmo verbo. E talvez a distância entre eles seja o assunto deste filme. Um homem acorda antes do sol e faz pão, farinha, água, sal, tempo. Nada disso é invenção dele. Tudo isso é anterior a ele. E ainda assim, às 5 da manhã, existe pão onde não existia. Talvez seja essa a experiência humana de criar. Não fazer surgir do nada, fazer aparecer a partir do que já estava aqui. Uma frase é feita de palavras que ninguém neste quarto inventou. Uma catedral é feita de pedra que estava na montanha antes de qualquer arquiteto nascer. Uma cidade inteira é feita de barro, fogo, cálculo e teimosia. 30.000 anos atrás, alguém encostou a mão numa parede de pedra e soprou pigmento em volta. Não sabemos o nome dessa pessoa. A mão continua lá. O agricultor abre a terra e coloca a semente. Isso é dele. O que acontece dentro da semente durante a noite não é. Ele pode preparar, regar, esperar. Ele não pode ordenar que ela germine. Aqui aparece o primeiro limite, e ele é honesto. Tudo que fazemos depende de matéria que não fabricamos, de relações que não controlamos, de circunstâncias que não escolhemos e de tempo, que é a única coisa que ninguém consegue apressar. A criação humana é sempre uma conversa com aquilo que já existe, nunca um decreto. Existe um ponto em que a pergunta muda de lugar, ela sai das mãos e vai para os olhos. Porque antes de qualquer coisa ser feita, ela é imaginada, e ninguém sabe direito explicar o que é imaginar. A ciência descreve neurônios, sinapses, padrões elétricos e descreve muito bem. Mas porque existe alguém aí dentro assistindo a tudo isso, ninguém explicou até hoje. Chamam esse mistério de consciência. É a coisa mais próxima de nós e a menos compreendida. Há uma expressão antiga, dita de muitas maneiras em muitas línguas, imagem e semelhança. Para algumas tradições espirituais ela fala de aparência, para outras fala de responsabilidade. E há quem leia nela outra coisa, que aquilo que temos em comum com o Criador não é o rosto, é o gesto, a capacidade de imaginar algo que não existe e depois caminhar na direção disso. É uma leitura bonita, é uma leitura, não é uma prova e não deveria ser vendida como prova. Ninguém mediu a alma, ninguém pesou o instante em que uma ideia aparece. O que temos é a experiência, e a experiência não é pouco, mas também não é conclusão. Nas últimas décadas, uma ideia antiga voltou com um nome novo: Lei da Atração. A proposta é conhecida. Aquilo em que você concentra a atenção tende a se aproximar da sua vida. Pensamento, sentimento, frequência, realidade. Vale dizer isso com clareza, sem rodeio. Isso é uma crença. É uma interpretação espiritual do mundo, sustentada por relatos pessoais e por tradições antigas. Não é uma lei da física. Não é ciência comprovada. Quem apresenta essa ideia como fato demonstrado está, na melhor das hipóteses, sendo apressado. E existe um ponto onde essa ideia se torna perigosa, quando ela vira explicação para o sofrimento dos outros,
Uma criança que nasce em uma zona de guerra não atraiu a guerra. Quem recebe um diagnóstico não pensou o diagnóstico. Quem perdeu tudo em uma enchente não vibrou na frequência errada. Existe acaso, existe história, existe economia, existe corpo, existe a decisão de outras pessoas, existe o simples fato de estarmos todos dentro do mesmo mundo, esbarrando uns nos outros. Transformar dor em culpa é uma crueldade disfarçada de espiritualidade. E é bom nomear isso. O que sobra, então? Sobra uma versão mais humilde e talvez mais interessante. Algumas tradições chamam de cocriação, a ideia de que ninguém cria sozinho, de que existe uma parte que responde a nós e uma parte que não responde, e de que a maturidade está em saber todos os dias qual é qual. Nessa leitura, a oração deixa de ser um pedido de encomenda, vira uma pergunta feita em voz baixa: Deus, o que podemos criar juntos? Aqui a coisa fica difícil, e é bom que fique, porque se temos alguma capacidade de criar, temos também alguma responsabilidade sobre o que criamos, e responsabilidade é mais pesado do que poder. Nós criamos remédios e criamos armas com a mesma inteligência. Criamos cidades que abrigam e cidades que esmagam. Criamos histórias que curam alguém no meio da noite e histórias que ensinam gerações inteiras a odiar. A mesma mão, o mesmo verbo. Quem está criando? Talvez seja por isso que a pergunta sobre criação nunca seja só metafísica. Ela é sempre também uma pergunta moral. Não apenas o que eu consigo fazer, mas o que eu escolho fazer com o pouco que responde a mim. E o pouco é mesmo pouco. Você não escolheu o país onde nasceu, o corpo que recebeu, o século que te coube. Não escolhe quem vai te amar, nem quanto tempo tem. Dentro disso tudo existe uma faixa estreita de liberdade, uma frase que você decide dizer ou engolir, uma porta que você bate ou deixa aberta, um trabalho que você começa numa terça-feira sem nenhuma garantia. Parece pequeno, mas quase tudo que existe de humano no mundo foi feito dentro dessa faixa estreita. Existe uma tentação de resolver isso rápido, de escolher um lado, decorar uma frase e dormir tranquilo. Mas as perguntas grandes não servem para ser resolvidas depressa. Elas servem para mudar a maneira como a gente atravessa o dia. Então, talvez a pergunta do início esteja mal formulada. Talvez não seja se somos criadores. Isso a gente já sabe de um jeito modesto, limitado, dependente. A gente faz pão, faz filho, faz canção, faz ruína. A pergunta que sobra é outra, e ela é mais desconfortável. Se aquilo que você faz continua existindo depois que você sai da sala, o que você está fazendo existir hoje? Ninguém aqui vai te dizer se existe uma inteligência do outro lado disso. Esse é o tipo de coisa que cada um encontra sozinho, ou não encontra. O que dá para dizer é mais simples, que a pergunta é antiga, que ela sobreviveu a impérios, a bibliotecas queimadas, a todas as respostas definitivas que já foram anunciadas, e que ela ainda está aqui,